Para João capítulo 4. Vamos conversar no versículo 7, que aqui nós temos uma situação que deve ser entendida. O Senhor Jesus veio com os discípulos e estavam no meio dos samaritanos. Naquele tempo, samaritano e judeu não brigavam. Hoje até o nosso país briga uma cidade com a outra, porque às vezes divide um bairro que não tem condição de ser cidade, porque querem fazer ali vereadores e tal, prefeitos, e vai melhorar e não melhora coisa nenhuma. Então há outros interesses. Aquele tempo não tinha esse interesse, então eles passavam de um lado para o outro, não conversavam por motivos religiosos, mas com Jesus é diferente. Com Jesus nós conversamos com todo mundo. Aí diz aqui que ele estava com fome, pediu os discípulos para irem comprar coisa, para que eles pudessem comer, e era 11 e pouco da manhã, quase meio-dia. E diz o versículo 7, e veio uma mulher de Samaria tirar água, e diz Jesus, dai-me de beber. Dizem que essa hora só ia tirar água as mulheres que não tinham boa fama. Quando ela viu um cidadão lá perto do poço, talvez já tenha assanhado o coração. E ele então, sabendo que podia entrar numa conversa, entrou numa conversa com ela. Dá-me de beber. E olha o que ela disse assim. Diz-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede beber a mim, que sou mulher samaritana. Talvez ele fez até aquele negocinho com o cabelo assim e tal. Vai chutando. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, mas Jesus é diferente, nós somos diferentes. Nós temos que comunicar com o pessoal da esquerda, da direita, com o pessoal que não é de lado nenhum. Nós temos que pregar todo mundo. A nossa missão não é política, a nossa missão é fé. Nós temos que ensinar as pessoas a buscar a Cristo, porque Ele é que resolve os problemas, seja de o que ordem for. Aí vai escutando. Jesus respondeu e disse, se tu conhecera o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e Ele te daria água viva. Aí Jesus já mudou a conversa, mais profunda, e a mulher ficou curiosa com aquilo. Nós temos que estar com Jesus, para em qualquer situação, nós sabermos o que vamos dizer para alguém, que talvez esteja com intenção má com a gente. Um assalto, passar a perna a gente no negócio, a gente percebe que a coisa é outra, ou até coisa suja. Mas com sabedoria de Deus, nós fazemos da pessoa tirar o foco daquilo que para ela é o meio de vida, que não tem mais jeito, e colocar o foco na palavra de Deus, que é a redenção do ser humano. Não é trazer a pessoa para a igreja e fazer dela uma religiosa. Está cheio de religioso evangélico aí que não faz o que Jesus mandou. Ao contrário, faz o que o diabo está dizendo. E o diabo sempre põe coisa diante de nós. Aí ela disse, Senhor, tu não tens com o que te atirar? O poço é fundo, onde pois tens a água viva? Já mudou o foco. Então Jesus sabia que estava acertando em cheio. Ele sempre sabe. Se nós estivermos com Ele, nós sempre saberemos. Não importa o que está acontecendo até então, importa o que vai acontecer a partir de agora. Aí ela disse para Jesus, e o Senhor Jesus ainda disse mais, és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Correu já para o outro lado. Jesus respondeu e disse, qualquer que beber dessa água, não foi responder nada de religião. Qualquer que beber dessa água que eu lhe der, a água ele tem que dar, e dá. A qualquer pessoa, por mais difícil que a pessoa seja, de se arrepender, de raciocinar na palavra de Deus, se você está sendo usado, você traz ela para o ponto certo.
Aí Jesus falou com ela: és tu maior que nosso pai Jacó? Já vimos isso aqui, seus gados. Respondeu o 13: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Eu estava um mês atrás, de madrugada, meditando, e eu falei: puxa vida, eu bebi dessa água aos 6 anos. Já falei alguma coisa no SOS e no Show da Fé, naquelas inserções que eu faço. E eu falei assim: essa água resolveu o meu problema. Porque lá para os 12, 13, circulava no Brasil muitas coisas de filosofia. Tinha um filósofo até indiano, Krishnamurti, eu gostava dele. Mas o que ele falava, só falava para a mente. Eu já fazia diferença. Eu falei: não, eu bebi da água que Jesus deu. Aí eu falei: Jesus, nunca me deixei levar para uma corrente política para cá, nem para cá. Nunca me deixei levar para uma filosofia errada, nem por uma fé errada. Ao contrário, eu bebi da água que eu lhe der, nunca mais eu tive sede. Se você tem sede, você não sabe qual é o caminho, porque você não bebeu da água que Jesus está dando. Presta atenção no que Ele está falando pela palavra ao seu coração. Se lhe falta uma direção na vida, para você se arrepender de algo que fez, porque você não bebeu da água que Jesus deu. E você precisa, senão fecha os olhos aqui, está na eternidade perdida, jamais. Então é preciso beber dessa água. Se você não é bom para fazer negócios, você se empolga com a mentirada que as pessoas fazem, que o vendedor, ele tenta pintar o produto dele como melhor a solução. E nós então entendemos a solução. Jesus já tem. Qualquer pessoa não vai lhe enganar. Aquele que beber da água que eu lhe der, Jesus disse, nunca mais terá sede. E jamais. Se ainda há sede no seu âmago, na verdadeira pessoa, é porque você não bebeu. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Vem com a maior conversa, você já está na vida eterna ali bebendo do que é verdade. Não, não é bem assim. A palavra diz isso, a palavra diz isso. Aí você realmente tem um encontro com Jesus, não faz nada errado, você não se deixa levar pelas tentações e isso muda a sua vida completamente. Missionário, mas e se a tentação for muito forte? Esqueça. Jesus tem a palavra para você. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre ela também, se der tempo aqui, em nome de Cristo. Nós vamos agora cantar a volta da vitória, pessoal. Eu preciso que você canta comigo. E olha, teve uma madrugada que eu senti. E eu orei por todo mundo que ora por mim. Eu não sei quem está orando, Jesus. Mas o que aconteceu aqui hoje foi muito forte. Sim, estou falando diante de Deus com todo o temor. Eu falei assim: eu quero que o Senhor abençoe todo mundo que orou por mim. E eu orei por todo mundo também. Aí eu vi quanto é bom nós sermos irmãos verdadeiros em Cristo. Dobrar o joelho e orar. Talvez naquela hora tivesse muita gente orando. E Deus deu a vitória. A vitória Deus sempre dá. Em nome de Jesus. Amém? Deus repetiu. Moisés levou todo mundo lá para o Monte Sinai, aquela multidão, e o povo ficou amedrontado, porque Deus desceu na montanha, ela fumegava, tremia, saía fogo que não queimava ninguém, porque o fogo de Deus não é para queimar o homem, é para queimar o demônio, mas Deus deu uma demonstração do que era, e o povo ficou desesperado. Moisés, faz o seguinte, você fala com Deus, você ouve e depois fala para nós que nós estamos atemorizados. Então Moisés foi diante de Deus. Quando Moisés ia falar, o Senhor Deus adiantou e falou o seguinte, está no livro de Deuteronômio, capítulo 5, é o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, o versículo 27. Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e o faremos. Então, Moisés, nós não queremos, não podemos ficar aqui, que o negócio é muito sério.
Era trevas, que não é brincadeira. Do meio das trevas saía a voz de Deus, aparecia o fogo, e quem tocasse naquele monte seria fulminado, até animal. Então ele pediu: faz o seguinte, esquece a gente, vai lá e conversa com Deus, depois conta para nós. 28 agora. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis a mim, aqui ele está repetindo, o Senhor me disse: eu ouvi a voz das palavras deste povo, que te disseram, em tudo falaram eles bem. Não tinha erro no que falaram. Mas veja o que Deus falou agora no 29. Quem dera que eles tivessem tal coração para que me temesse e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse, a eles e a seus filhos, para sempre. Quem dera, Deus está falando. Eles foram sinceros, mas eles não têm capacidade ainda. Isso foi naquela época, hoje tem. Irmãos, a coisa mais séria que acontece na vida de uma pessoa é quando ela ouve o Evangelho, recebe Jesus como Salvador, ela nasce de novo. Ela não é mais um João qualquer ou uma Maria qualquer. Agora é uma pessoa dona de si, uma pessoa que tem contato com Deus, uma pessoa que pode chegar diante de Deus a hora que precisar, e Deus vai ajudá-la. Deus vai responder a oração dela. Assim somos nós, que vamos estar com alguma pessoa e não vamos falar qualquer coisa, porque bebemos da água que Jesus dá. Essa água acaba com a nossa sede, acaba com a nossa falta de inspiração, falta de juízo. Tem gente que diz que é de Deus, mas age como os piores pecadores agem, e não está vendo o perigo. Se essa pessoa morrer, e para morrer basta estar vivo, uma bala perdida. Aliás, nós temos um testemunho de novela hoje, de um garoto que levou a bala perdida, e os doutores disseram: esse vai ficar vegetando, ou então não vai resistir. E eles pediram oração. Nós oramos, eu, o pastor Jaime, e mais pessoas que viram. E você vai ver o que aconteceu com o garoto. A água que Jesus dá é solução para suas fraquezas morais, para sua maneira perversa de ter um prazer mórbido quando a pessoa está passando por uma dificuldade. Não tem gente assim, tem, meu irmão. Não que a pessoa seja ruim, mas porque tem ainda um rabinho do demônio dentro dela, mesmo sendo de Deus, que ela tem prazer mórbido, prazer sujo, de gostar de saber que a pessoa agora está numa encrenca e dela não vai se livrar. Não! Nós temos que ser essa pessoa de Deus, vou interceder e Deus vai dar vitória. Não para alguém trocar trombeta para mim, nós não queremos trombeta de ninguém, nem de aplausos, não. Fazendo a obra como eu orei de madrugada, e eu senti que Deus falou: é grande o número que está orando por você. Foi Deus, então eu oro por eles agora. Pronto, nós estamos diante de ti. E Deus ouviu, e ouviu muita gente. Aí Jesus disse: quem dera que eles tivessem tal coração. Peça esse coração. É um novo coração. Eles não podiam ter, porque ninguém tinha nascido de novo. Rei Davi foi um vitorioso, mas rei Davi não era perfeito, porque não tinha nascido de novo. Não era tempo do novo nascimento. Desde o Calvário é tempo do novo nascimento. E se você não nasceu, você não vai para o céu. Você pode ser o maior dizimista dessa igreja, o maior ofertante. Você pode ser a pessoa mais caridosa, não vai. Jesus disse em João 3, versículo 3 e 5, necessário vos é nascer de novo. Quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode. Então é preciso, essa é a mensagem mais importante, para você reunir a sua família um dia e falar ao pastor Jaime: eu quero que o senhor manda lá, não o Zé de Jesus para cantar, não o pastor tal para pregar, alguém para nos ensinar a palavra de Deus, que pode ser o Zé de Jesus, pode ser o Pedro de Cristo, não importa quem faz. E para toda a minha família,
nós precisamos ter a nossa casa na presença de Deus. Porque se algum partir, nós podemos ser responsável, porque ele vai partir para a perdição. Nunca mais terá uma chance. Isso é condição, meu irmão, muito importante para nós tomarmos uma decisão. E sem essa condição, não entra no reino dos céus. É como diz, sine qua non, não tem jeito, tem que ser assim. Continuando. Quem dera que eles tivessem tal coração para que me temessem. Se você não tem, respeitar. Temer é respeitar. E guardassem todos, não poucos, não alguns, todos os meus mandamentos, todos os dias. Esse ano é bissexto, mais um dia para guardar os mandamentos. Agora, quinta-feira, temos um dia a mais, que é o 29 de fevereiro. Quem nascer quinta-feira só vai fazer aniversário daqui a 4 anos. Mas também não gasta dinheiro com festa, não, só de 4 anos. Ele pula de 4, parece até 4, 8, 12, 16, 20. Tudo bem, continuando aqui agora. Para que bem lhes fosse, meu irmão, tem que ter esse coração para que o bem aconteça com você. Para que bem lhes fosse, a eles e a seus filhos para sempre. Aí você diz assim, mas missionário, há pessoas que não tem jeito. Deus não fez provisão para a gente evitar alguns pecados. Fez. Tem um versículo na Bíblia que fala exatamente isso. Esse versículo, ele está lá na 1 de João 5,4. O que diz 1 de João 5,4? Que há poucos dias eu falei desse versículo aqui. Mas hoje tem que falar de novo. Porque exatamente 1 de João 5,4. Eu vou começar no versículo 1, para você chegar no 4 e entender. Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Não, eu tenho dúvida, você não nasceu de Deus ainda. Pode ser que vai aparecer o mais iluminado. O judeu está esperando o Messias, coitado dele. O véu ainda está na cabeça dele, o Messias já veio. Na hora que ele entender, vai aceitar Jesus e vai ser uma bênção. O árabe vai aceitar Jesus e vai ver que Jesus é o Salvador. Qualquer pessoa de qualquer religião vai aceitar Jesus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Ama a Deus, também ama ao que dele é nascido. Quer dizer, ama a Cristo e ama também os irmãos em Cristo. Não tem diferença. Nisto conhecemos que amamos Filho de Deus. Em quê? Quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Se você ama a Deus em primeiro lugar e guarda os mandamentos, você é nascido de Deus. Você pode ter certeza disso. Porque este é o amor de Deus, porque esta é o amor de Deus, aí era a caridade, puseram aqui, este é o amor de Deus. Que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Aí vem o versículo que eu queria falar com você. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Fez provisão. Tem a provisão. Ah, missionário, mas a tentação foi muito grande. Deus tem que me perdoar, não resistir, porque você não tinha nascido de Deus. Se era nascido na proporção que a tentação aumentava, o Espírito Santo se voltaria dentro do seu coração em amor, não em ódio. Que você daria uma palavra para aquela pessoa e não cairia. Caiu que você não é nascido de Deus. E diz assim, ó, e esta é a vitória que vence o mundo. Olha a provisão aí, a nossa fé. Ele fez, pessoal. Não importa. Todo aquele que é nascido de Deus tem uma fé viva em Cristo. E a fé em Cristo, ela aumenta na proporção que a tentação aumenta. Muito mais. E Deus diz na palavra na 1 Coríntios, capítulo 3, que não veio sobre nós tentação a não ser humana. E com a tentação Deus dá o escape.